Boa noite, pessoal. Mais uma terça-feira insana aqui na newrockbrasil.com. Programa maravilhoso. Toda terça às 20 da noite na nossa web rádio, na sua web rádio, newrockbrasil.com. Com vocês, Vitrine Sonora. Está começando Vitrine Sonora com Adriano Sobral. New Rock Brasil. E hoje a gente tem a presença ilustre do Elinando, um cara que já está há um tempo no underground aqui do Recife, já teve oportunidades de tocar, de fazer parte de muita coisa dentro da cena, e tem uma banda super conhecida chamada The Haze. É isso, Elinando? Tudo bem com você aí? Tudo bem, meu chapa? Tudo bem aí, beleza? É isso mesmo, velho. The Haze é uma banda das Antrola, né? Eu e meu colega de sala, a gente tava a fim de fazer uma banda com um nome meio curto, né? E aí ele deu a opção de fazer uma banda com 4 nomes, por exemplo, 5. E aí, na época, como a gente curtia muito a banda Bush, que tava em auge, né? Na MTV. Aí eu procurei no dicionário, né, de inglês, uma banda que refletisse muito o som que a gente ouvia na época, né? A gente ouvia mais som gringo e tal. E aí eu achei o nome Haze interessante. Depois eu vi que tinha músicas com esse trecho. E significa muita coisa, né? É uma confusão, né? Confusão mental, é uma mistura sonora, várias influências. Haze quer dizer confusão, neblina, enfim. Tempo nublado, por aí. A The Haze, ela tem uma influência bem forte do grunge, da New Wave, e acho que até pelo último álbum que você lançou em 2017, o For Ages, tem um pouco até do gothic, né? Algo eletrônico, alguma coisa assim, enfim. São influências mil que o som da The Haze traz. Tem trechos melancólicos, aquela parte mais rápida, algumas coisas com hardcore, né? O hardcore tradicional. E também não poderia deixar de comentar que a primeira vez que eu escutei a The Haze, eu lembrei de cara de uma banda chamada Bad Religion. Elinando, fala aí pra gente que tá aqui ouvindo, quais são as influências da The Haze? As influências da banda, elas remetem muito a como você falou, né? Influência do rock dos anos 80, 90, né? Desde post-punk, new wave, né? Aquela parte mais alternativa, até o rock alternativo dos anos 90, né? Pra falar a verdade, eu comecei a ouvir rock do meio pro final dos anos 90, né? Foi aí que eu conheci muitas bandas da época e também um pouco mais antigas, mas assim, não tão antigas, né? Então basicamente de 80 pra cá, né? Principalmente até o início de 2000, porque aí o rock começou a decair, né? Deu pelo menos o meu interesse pela música meio que, principalmente nesse estilo, meio que não me influenciou muito, não. E aí os elementos vêm dessa mistura, né? Músicas simples, melodias não precisando ser complexas, mas aí a busca sempre por uma mensagem, né, forte, mesmo que seja em inglês, não seja o nosso idioma, mas a ideia sempre foi soar feito o som que a gente ouvia, né, na época. O que eu acho bacana é que você produz bastante, né? Tem disco lançado desde 2007, 2009, 2010, são 3 EPs, né? O Zulpsia, o Looker e o Beat Me. Não sei se eu falei a pronúncia certa, mas são 3 EPs assim incríveis.
Eu te conheço já faz um bom tempo. Eu não lembro agora se ao gravar o primeiro EP foi justamente na época em que você estava para viajar, ou você gravou o primeiro EP quando voltou de uma experiência muito bacana que foi, se não falha a memória, Seattle. Foi isso mesmo? Foi esse local mesmo que você foi? Eu creio que deve ter tido uma boa experiência e que serviu de alguma forma para você começar a criar mais letras. Fala pra gente aí como foi essa tua experiência de passar um tempo fora. Com relação à gravação, eu coincidentemente eu tinha mal acabado de terminar a gravação da minha primeira EP, né? E tive a oportunidade de morar fora um tempo, né? Um intercâmbio cultural e de trabalho. Foi um convite de colegas meus da faculdade, a gente também tinha terminado o curso e estava meio perdido, meio sem rumo, e aí a gente teve essa oportunidade. E assim, lá a questão de poder trabalhar foi muito importante, porque eu não precisei, né, de mais ajuda. Assim, eu paguei uma parte, a família pagou a outra parte, e lá eu me virei, porque a experiência de morar fora também nem sempre a gente trabalha, né? Eu não sei, tem gente que recebe auxílio da família. No meu caso não ia ser interessante, né? E aí foi interessante porque eu poderia ganhar meu dinheiro, e a partir daí foi interessante também para a questão de melhorar a língua, né? E tive a oportunidade também de, vamos dizer, a questão de viver perto, né? A questão cultural, que eu até então aqui na América Latina, né, a gente tem muita influência, né, mas não sabe como é. E foi muito interessante, porque eu também fui para shows, né, eu não tinha dinheiro para ir para show grande, bandas famosas, mas bandas como Bad Religion, por exemplo, eu tive a oportunidade, NoFX, né, foram bandas que eu ouvia na adolescência, e quando eu me vi na oportunidade de ver pessoalmente, foi muito, muito interessante. Até então eu não estava ouvindo outros estilos, né? Mas aí foi um flashback muito interessante. E foi muito bom também, porque a The Race teve membros que também tiveram que se ausentar da banda para morar fora, né? Inicialmente o meu baixista foi também morar nos Estados Unidos. O antigo baixista, ele era de uma igreja e foi como missionário e acabou ficando lá. E aí ele me trouxe muita influência também, querer sempre ter desafios. Ele também foi para festivais, né? A gente curtia o mesmo tipo de som. E os depoimentos dele me deixaram muito interessado. E aí depois, posteriormente, o meu baterista foi na The Race também, da primeira formação. Ele foi morar em Portugal. Então foram ausências que foram criando esse interesse de explorar novos horizontes e até a oportunidade de conhecer coisas novas, sons novos, que lá é bem, como se dizer, bem mais frutífero. O rock é uma coisa cultural, né? Cresceu, originou lá, diferente daqui, que sofre certo preconceito, né, por não ser uma música nativa. Maravilha, Elinando. E com certeza toda essa experiência de vida, né? E de certa forma profissional, no seu lado musical, fez nascer esse filhote do Zoopsia, um EP gravado em 2007, né? Assim que você voltou. E essas letras maravilhosas, esse EP eu já ouvi até em outros estados, cara. Campeonato assim de festival de tatuagem, campeonato de surf. Eu nem cheguei a te falar isso, mas eu já ouvi em eventos assim. Se destaca bastante, as pessoas de alguma forma se veem nesse seu som do skate, né? Então a gente vai ouvir agora, né? Vamos deixar um pouquinho de papo e vamos ouvir Believe Me. Na sequência, Don't Be Afraid. E vamos fechar esse primeiro bloco com No Religion. E já já a gente volta com o vocalista e líder Elinando, da banda The Race, daqui do Recife.
Você está curtindo Vitrine Sonora com Adriano Sobral. Now we
está curtindo Vitrine Sonora com Adriano Sobral. Corrigindo só um detalhezinho aqui do primeiro bloco, o disco, o primeiro EP, ele surgiu antes da viagem. Uma coisa interessante, eu não sei se são os 3 EPs, todos eles têm a participação, a produção musical, a bateria do Alman. Confere? Como é que tá aí, como é que tá agora, cara, a formação atual? E me fala um pouco das formações do segundo, do terceiro EP. E hoje em dia, né? Eu sei que eu tenho um integrante atual que é um cara que trabalha muito com grafite. Ele tá em todas, até trabalha em capas de disco. Fala aí dessa formação atual e das que já passaram pela banda. Olha, a banda teve várias formações, né? Acho que umas 4 formações. E desse período foram feitas várias músicas, né? Porém nunca foi gravado material assim consistente. Foi aí que eu conheci o Valman, que era amigo de um baterista que a gente teve quando a banda terminou, né? Em 2005. E aí em 2007 eu tive interesse de regravar as músicas, né? Gravar, na verdade, as músicas foram feitas e aí ficou essa parceria até em 2017, né? Porém, na formação atual, né, a gente tem o Renan, que é da Subversivos, um amigo dele, nosso querido Evandro, e atualmente o Wendel, né, que entrou posteriormente para fazer apoio na guitarra, que a produção ficou bem mais trabalhada e a necessidade de outra guitarra ficou nítida, né? E o Wendel tá aí até hoje, né? O Wendel, que era da NAC, e o Declaro Meu Inimigo, tá dando esse apoio aí, como pagamento, né? A arte que ele fez ficou muito boa, por sinal. Isso aí é algo que é bom reforçar, né? De todos os trabalhos, essa parte gráfica do álbum em si ficou bem conceitual e chegou na hora certa, né? Um álbum consistente, uma quantidade de músicas maior. Os anteriores foram EPs e eu creio que reforçou e deixou a banda de uma forma bem profissional também. Ok, agora a gente vai de música. Vamos ouvir o Ace in Time e na sequência Why You My Friend. Você está curtindo Vitrine Sonora com Adriano Sobral.
Elinando, em algum momento você já pensou em gravar um disco apenas com letras em português? Ou a ideia realmente da banda é sempre cantar, escrever em inglês? Olha, sinceramente não, porque inicialmente eu tentava fazer letras em português e nunca saiu legal, né? É como se a questão sonora não combinasse com a questão da voz, da letra. E a questão do costume de ouvir, de cantar músicas no idioma de inglês e ouvir mais bandas de fora fez com que isso virasse uma espécie de uma ideia, um projeto, né? Porque eu comecei a perceber que também aqui no Brasil tinha bandas que também cantavam em inglês. Não vou falar Sepultura, que é outro estilo, mas eu percebi que tinha outras bandas que cantavam no meio underground, né? Posteriormente eu conheci um documentário, Time Burn, que relatou bastante a questão da cena de São Paulo, né? De rock alternativo dos anos 90. E aí eu percebi que, apesar de a banda ter surgido depois, no final, né? Ou no início de 2000, eu sabia que aqui tinha uma cena, né? Conheci algumas bandas por cima. E aí a ideia sempre foi dar continuidade, né? As pessoas realmente faziam muitas requisições, se poderia cantar em inglês ou não, mas a ideia sempre foi essa, porque soa melhor, eu acredito que seja mais simples, porém as letras sempre foram feitas com uma mensagem tão forte, pelo menos a ideia, né? Tão forte como se fosse em português, né? Então a gente pula para 2009 e vamos ouvir do segundo EP, Bear Me, a própria faixa título, Bear Me, e segue com I Wish I Could Help You, seguindo de Get Out, Slogan e Way to Live. Você está curtindo Vitrine Sonora com Adriano Sobral.
The sun has lost its pride. Seems like close my eyes. Shine its heat at me, so I can show why it's suffering. I know you are my way. There's nothing to complain, 'cause I need when there's time, this was I know you are my way. There's nothing to complain, 'cause I need when this time is what I love. 'Cause this is my way to live. This is my way to die. The dark of my certainty that you have closed my fear, fear, fear. Elinando, cara, como é que tu vê a cena do Recife? Como é que tu vê a tua banda no meio de tantas outras bandas? O Recife meio que muitos conectam com a Seattle brasileira, e ao mesmo tempo é um lugar onde fala-se tanto de Mangue Beat, e o próprio Mangue Beat não é ouvido nas próprias rádios FMs. E como você vê então a sua banda, que automaticamente faz um som tão perfeito, tão bem trabalhado, e ao mesmo tempo não é executado pela maior parte das mídias, né? Hoje em dia eu acho que apenas em blogs ou rádios alternativas, ou o uso da própria rede social, internet. Como tu vê isso, cara, assim? E essa pandemia, cara, acabou com o circuito de shows, e vocês já chegaram a fazer alguma live? O que é que vocês acham também dessas bandas que estão aí fazendo live? Recife atualmente, né, a gente mora em Jaboatão, mas é questão da região metropolitana, né? Eu percebo que antigamente era mais centralizado, né? Tinha um DOCA, tinha um Recife Antigo, tinha mais casas de shows, né? Mas com o decorrer dos anos, o Recife Antigo foi se tornando um local mais comercial e as casas de show foram fechando, né? Se resumindo a eventos finais de semana, e muitos dos quais foram barrados pela prefeitura por questões de licença, enfim. E eu acredito que deu uma caída e começou a se descentralizar, né? Principalmente para os bairros, subúrbio, né? E aí a cena ficou mais assim, democrática também, né? Começou a dar acesso também às pessoas das periferias, né? E nos bairros, onde até então não tinha um apoio cultural, né? Um movimento cultural, e isso eu achei interessante. E, além disso, as bandas bem engajadas, né? Politicamente, reunindo os jovens para debates. E a The Reis, ela assim, ela não, eu não vou mentir, a gente não é muito engajado nos movimentos, mas a gente, quando é convidado, a gente sempre vai com muito interesse, né, de participar, porque a gente acha interessante levar a arte e a cultura, né, não só a música, mas a questão de dar oportunidade, né, para as pessoas ouvirem alguma coisa diferente, né. E, enfim, com o tempo, assim, a gente começou a tocar menos também. Nos eventos, começou a ficar, justamente por conta dessa dificuldade de deslocamento, eventos às vezes muito longe. E aí a gente chegou a tocar em Caetés, né? No evento do pessoal de lá, do coletivo. Mas
ficou muito complicado, e com a questão da política, questão do governo, começou a dar menos apoio aos artistas, e não tem muito apoio das pessoas para concorrer nos eventos. E aí a gente começou a tocar menos, e eu comecei a ver que também que os eventos começaram a diminuir, e veio a pandemia, né? E aí a pandemia deu um break, né, em tudo, e a gente ia voltar a tocar, felizmente, em março, mas aí não deu certo, lá em Paulista, né? Mas assim, a gente não tem assim muito interesse em tocar live, né? Particularmente acho que o som da gente só combina com muito barulho, ruído e estúdio porrada. E é isso aí, caros ouvintes. Vamos mandar 3 faixas do terceiro EP, chamado Locked, de 2010. Vai aí uns sons meio sinistros: Last Warning, Evidences e Contagious Dreams. Você está curtindo Vitrine Sonora com Adriano Sobral. On
dreamed it made me wake up. Some days I live in this world full of phantoms and mysteries. Now I know what this means. I leave behind my sanity. Now I know where I am. I'm just lost in my mind. And before I sleep, I just wait for another dream. And until tomorrow, I hope I'm safe. And before I sleep, I just wait for another dream. And until tomorrow, I hope I'll stay here. And before I sleep, I just wait for another dream. And until tomorrow, I hope I'll stay here. I hope I'll stay here. Ok, estamos chegando na reta final e a gente vai com o álbum For Ages que o Elinando fez. Eu vejo ele como um álbum bem conceitual da banda. Ele também não é tão pesado como os outros, nem tão rápido, mas eu sinto uma influência bacana do Alice in Chains em músicas como Trees Words, a própria For Ages e a Mud Hope. Fala aí, Elinando, como foi o processo de criação desse álbum que é tão bacana, tão denso, e ele tem cara que foi super trabalhado. Com certeza. Esse álbum, ele reflete um pouco também do meu interesse em querer começar a gravar suas ideias, a querer aprender a produzir um pouco, mas assim, eu ainda sou muito iniciante. Mas as primeiras ideias me ajudaram a trabalhar mais, por isso que o som está bem mais trabalhado. Também sofreu influência de outros estilos de som, né, que eu comecei a ouvir posteriormente, pós-rock, nessa época principalmente, né? O próprio Alice in Chains, né, os álbuns novos também trouxeram influências bacanas, e
e ainda remetendo ao passado, alguns sons mais rápidos, não tão quanto antes, mas um pouco mais trabalhados do que antes. E é um trabalho meio como se fosse um pouco experimental, um pouco mais ousado, onde algumas músicas saíram praticamente dos projetos que eu fiz em casa, né? E ficou, acho, muito interessante, ficou muito bom. E tá com uma formação nova, né, que na verdade conheceu essa nova fase, e agora a ideia é trabalhar em cima desse pessoal, da galera nova que chegou, e gravar um material inédito, né? Só esperar ensaiar com o término da pandemia. Ok. Em off, a gente tinha conversado sobre você escolher desse disco 6 faixas. E a ideia era 3 bloquinhos pra gente encerrar e 2, mas a gente vai dar uma adiantada e eu vou te pedir para que você escolha 3 faixas pra gente ouvir agora e comentar sobre essas 3 faixas. E já já a gente volta. Do álbum novo, eu queria indicar para tocar Always Raining, Cut All the Cables e Dead Roses. Always Raining é uma música que remete muito à época das chuvas aqui em Recife, né? Então a ideia é como se estivesse sempre chovendo, todo dia chovendo, você não pode sair de casa. Lembra até um pouco a vida que estamos, ou que passamos, né? No lockdown, né? A questão de não poder sair de casa, né? A ideia é meio essa. Cut All the Cables é uma espécie de, sei lá, paródia, é uma brincadeira, como seria um dia sem Wi-Fi, né? E aí a letra fala, a ideia é essa, né? Faz uma crítica também à questão do vício pela banda larga e etc. E, por fim, a música que eu escolhi, Dead Roses, ela fala da questão de outro tema, só que um pouco mais voltado à saúde pública, que é basicamente a área que eu trabalho, né? E diz respeito à questão da falta de medicamentos no SUS, pessoal que toma medicamento para câncer, e aí isso aí é algo que causa muito impacto na saúde das pessoas, né? Você está curtindo Vitrine Sonora com Adriano Sobral. The mirror was broken from inside.
of you. Don't know exactly what to do. I'm not so different of you. Don't know exactly what to do. Elinando, daqui do Recife, tem alguma banda que te chama a atenção dessa nova cena?
Tem algo assim que você gosta bastante, que eu sei que deve ter tido influência, como a Tempo Nublado, né? Eu creio que você gosta também do som deles. Inclusive você fez até uma postagem no YouTube do álbum, né? Ou foi uma música, não lembro mais. Quem você indica de uns tempos pra cá, pra quem tá em casa, que curte procurar pesquisar sobre bandas novas, dar uma escutada? Com certeza, o Tempo Nublado é uma banda muito importante, né, que surgiu, e eu adquiri o vinil do Jeff Jones, que tocou baixo na The Haze, e eu tive a oportunidade de passar para MP3 e fazer o upload no YouTube, né. Por sinal, um radialista lá de São Paulo estava procurando informações dessa banda e acabei descobrindo até outras coisas, né. A Tempo Nublado é uma banda importante, foi a banda que, na verdade, a primeira banda que eu toquei, uma banda de post-punk, do Inocop, que tinha muita influência dessa banda, né? Por isso que eu não consigo tirar da mente, né? Mas bandas novas, cara, tem muitas bandas boas, e principalmente que tocam lá no Apollo 17, no infantil, no movimento de bandas stoner, né? Então eu gostei bastante dessas bandas. E indico escutar a Mojica, né? São as cabeças, né? Banda que tocam sempre lá e são realmente, fazem a coisa acontecer, né? A Mojica é o pessoal do Mundo Bizarro. E tem também bandas instrumentais, né? Que eu também tenho muito interesse. Misturam um som pós-rock e tal, como Calor, né? Por sinal, lançou um último álbum muito interessante. E na cena mundial, o que é que tu vem ouvindo? Quais as bandas, os artistas que tu tens procurado? Disco novo, lançamento, ou garimpado coisa antiga que tem a ver com o teu estilo? E na sequência, escolhe aí mais 3 faixas e comenta sobre cada uma pra gente ouvir aqui. Olha, ultimamente eu conheci bandas de hardcore, mais de punk melódico, né? Bem underground, né? O Samian, eu comecei a curtir muito, né? Que tem até uma pegada, até às vezes meio indie também. Samian, tem também o Boris Jar da Austrália. Enfim, são bandas muito interessantes que eu tenho sacado e pesquisado, né? São da década de 90 também. E sobre as outras músicas, eu queria escolher a For Ages, que é a tema do álbum, né? É uma música que fala da questão de passar anos tentando as coisas, tentando algum espaço e tentando dar uma mensagem para a pessoa nunca desistir, né? Não tem idade para você conseguir as coisas, você tem que sempre tentar, né? E outra música eu queria escolher Join the Mass. É uma música que também fala uma questão crítica, as letras também, algumas letras falam um pouco de crítica das coisas atuais, né? E Join the Mass fala um pouco disso, né? Da questão da alienação, as pessoas tentarem se envolver em grupos ou enfim, aglomerações para serem aceitas, mas ao mesmo tempo as pessoas não sabem quem são nem o que estão fazendo. Então uma crítica relacionada a isso. E podia escolher também a Muddy Hope, que é uma música que tem um pouco da questão de também a questão como se fosse um pouco a ver com o budismo, né? E você tem uma questão da questão da espiritualidade, tem um pouco a ver dessa temática, né? De buscar a espiritualidade nas coisas. Você está curtindo Vitrine Sonora com Adriano Sobral. For ages. To
Você acabou de ouvir 3 faixas seguidas e comentadas do vocal, guitarra, letrista e mentor da banda The Haze, o Elinando. O programa Vitrine Sonora vai ao ar toda terça-feira, às 20 horas da noite na web rádio newrockbrasil.com. Mas, para fechar, Elinando, a gente vai fechar o programa ouvindo uma música chamada These Words. Eu sinto um Alice in Chains nessa música. Sei que também é muito sua pegada. Deixa aí para quem tá ouvindo como é que faz para ouvir a The Haze nos streams da vida. E de antemão agradeço você pela sua participação, paciência e pela boa música que você proporcionou nesse programa. Esse programa de número 2, edição número 2 do Vitrine Sonora. Muito obrigado. Aquele abraço para vocês aí da rádio, a você, Sobral, com esse das antigas lá do Recife Antigo, lugar onde todo mundo se encontrava, né? E ainda se encontra, né? A The Haze, ela pode ser ouvida atualmente em todos os streams, né? Todos os sites, principais sites de música, né? Principalmente depois que a gente publicou no Spotify, né? Você pode procurar lá como The Haze. Tem várias, na verdade, existem várias bandas com o mesmo nome pelo mundo. Acredito que eu já vi até aqui no Brasil, mas a gente tá aí, né? As músicas estão lá, a gente tem o privilégio de ter as músicas com um código, e aí a gente protege, né, o nosso direito, né? E eu agradeço, velho, pelo apoio aí de vocês. A gente tá sempre na luta. Então tem no Spotify, tem no Deezer, tem no YouTube o último álbum, né? Até o momento. No Spotify tem todo o nosso trabalho. Tem no SoundCloud. É só procurar direitinho na internet, utilizar as palavras, vocês vão ter acesso. É gratuito e até baixar, né? Pelo menos até então o SoundCloud dá para baixar. Mas vamos ver agora, né? É isso aí, galera. These Words pra vocês.